Fala galera, aqui de novo, vamos lá, vamos arrebentar, bacana? Né, estudamos no primeiro vídeo, fizemos uma introdução bacana, uma introdução bem legal sobre... pra gente relembrar, né, o que é regionalização para geografia, tá? Cara, eu tô com vontade danada de dar um grito. Vocês não fazem ideia, a vontade que eu tô de dar um grito, mas vamos lá, vamos segurar, tá bom? Chove chuva, chove sem parar. Tá chovendo, galera, tá chovendo. Vamos lá, vamos manter. Tá legal? O que acontece? Já vimos o que significa regionalização, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar isso, né, ao território brasileiro, ou seja, as principais regionalizações, né, do território brasileiro, tá bom? Então aqui, ó, deixa eu marcar aqui pra vocês. Aqui, em homenagem ao Francisco, tá aqui, ó, que bonito, Francisco. Certinho, ó, nós dois, ó. Beijo pra você aqui, ó. Principais regionalizações no Brasil. O que vocês repararam, galera? Aqui, vocês repararam que eu meti um plural aqui? Regionalizações, principais regionalizações. Quando eu falo principais, as mais, né, utilizadas, de maior relevância, né? Aquelas que são mais recorridas, né, nos livros, nos estudos, nos dados, bacana. Não tem como estudar todas aqui, e as regionalizações, né? Então a gente vai estudar algumas agora, tá bom? Então vamos começar aqui, ó, aquela que mais aparece, a regionalização do nosso querido IBGE, que foi elaborada pelo IBGE em 1988, tá legal? Lembra que eu falei que regionalizar é pegar um todo e dividir em partes a partir de determinados critérios, um ou mais? Então, o critério utilizado, né, pelo IBGE, certo? É justamente um critério político-administrativo, certo? O objetivo, a utilização, a fragmentação, a divisão de um todo do território brasileiro pelo IBGE foi orientada através de interesses políticos e administrativos, tá legal? Então, nós tivemos, né, o IBGE dividindo o Brasil em 5 grandes regiões, 5 macro-regiões político-administrativas, que também são chamadas de grandes regiões político e administrativas do Brasil, tá bom? Beleza? Rômulo, quais são essas grandes regiões? São 5, tá aqui, ó, são 5 regiões. Região Norte, gente, nome próprio, começa com letra maiúscula, hein? Tá bom? Nzão grandão. Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, tá legal? Então nós temos aqui as 5 grandes regiões político-administrativas praticadas pelo IBGE, tá bom? Rômulo, para que a gente utiliza isso? Por que nós temos essa divisão político-administrativa? Então, você regionaliza um país do ponto de vista político-administrativo para melhor entendê-lo e, consequentemente, melhor administrá-lo e, consequentemente, garantir, né, uma boa administração sobre o território, né, garantindo com isso, né, boas condições de vida para a sua população. Aí você fala, mas peraí, isso geralmente não acontece, aí já é um outro fator, isso é um outro critério, tá legal? O objetivo de você dividir um todo, né, em parte do ponto de vista político administrativo para facilitar, caramba. Olha o tamanho do Brasil, um país gigante, monstruoso, 5º maior país, né, em território. Imagina se você tivesse apenas um grupo, um pequeno grupo administrar essa imensidão. Então você divide para ficar mais fácil você administrar. Tá legal? Bacana? Cada grupo, né, fica responsável por determinada parte, ou seja, você tem o Brasil dividido em 27 unidades federativas, né? 26 estados do nosso Distrito Federal. Cada unidade federativa é dividida... cada estado, né, melhor dizendo, é dividido em municípios, tá legal? Cada município tem a sua administração própria. Então percebam, você tem lá o Executivo Federal, que é o presidente, você tem o Legislativo Federal, que é o nosso querido, né, Congresso, Câmara dos Deputados Federais, né, o Senado Federal, você tem, né, em caráter estadual, o chefe do executivo, que é o governador, você tem as assembleias legislativas, né? A Assembleia Legislativa de cada estado, e cada município, o que você tem? Cada município você tem, né, também a sua instância. Na chefia do governo federal, nós temos o prefeito. Na parte legislativa, nós temos, né, as câmaras de vereadores. Bacana? Então reparem, embora a gente tenha uma conexão, uma integração, um processo de interdependência, né, nós temos que seguir a lei maior. Reparem que nós temos autonomias administrativas. Isso para melhor administrar. Bacana? Alguns municípios, inclusive, separam por subprefeituras, né? Determinados distritos de grande importância, nós temos subprefeituras, né? Nós temos
prefeitos, né, locais. Obviamente esses prefeitos não são eleitos, são indicados, né, pelo prefeito para tentar, de certa forma, né, melhor administrar a região, devido ao seu grande, né, porte, um número populacional bem significativo. Então já começa aí, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, tá certo? Agora, a gente passando, né, para a questão do IBGE, vamos olhar aqui, ó, com mais detalhes as 5 regiões. Repararam? Então cada região ela é composta por alguns estados. Então vamos pegar, por exemplo, aqui o nosso querido Sudeste. Deixa eu trocar de cor. Deixa eu trocar de cor aqui que vai ficar um pouco mais fácil, tá? Deixa eu voltar aqui. Que eu tô pegando... Não do programa que eu tô usando. Eu tô usando 2 programas aqui para gravar. Eu vou pegar desse aqui que é mais fácil, tá? Ó, aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, o nosso querido Sudeste, tá legal? A macro-região, né, Sudeste, ela é dividida em 4 estados. Nós temos São Paulo, nós temos Minas Gerais, nós temos Espírito Santo e o nosso querido Rio de Janeiro. O sul do Brasil, por sua vez, é dividido em 3, tá legal? Que é dividido em 4, tá bom? E por aí vai. Olha a importância disso, olha a importância político-administrativa, tá? Você vai perceber que nós temos territórios gigantes, certo? Que são administrados, né, por estados. Então, repare que nós temos estados no Brasil que são maiores que muitos países, né? Ou seja, você entendendo que país é o território de um estado, você vai reparar que muitos estados brasileiros são maiores do que muitos países, né, no mundo. Pega, por exemplo, vamos fazer uma comparação com o continente europeu. Olha a quantidade de estados brasileiros que são muito maiores do que muitos países europeus. Cara, olha a complexidade para você administrar isso, tá bom? Então, quando você divide, né, do ponto de vista político-administrativo, isso facilita o entendimento, tá bom? Deixa eu apagar aqui, isso aqui ficou horrível, ficou uma cagada danada. Deixa eu pegar uma borrachona grandona. Estão gostando da minha habilidade, né? Estão com inveja. Isso aí, lógico que eu queria estar com vocês brincando, mas a gente tenta fazer o melhor possível mesmo à distância, tá? O que acontece? Reparem que essa divisão do IBGE, ela respeita os limites dos municípios. Vocês conseguiram perceber isso? Os municípios, né, estão respeitados os seus limites, certo? Os limites de cada região se referem inclusive aos limites, né, de alguns estados que fazem parte. Estão percebendo isso? Tá? Isso é importantíssimo para quando a gente for comparar com outras formas de regionalização. Outro ponto extremamente importante, né, quando a gente fala do IBGE, é justamente que o IBGE utiliza esse critério, inclusive de respeitar os limites dos municípios, para facilitar o seu trabalho estatístico. Olha a importância, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele fornece dados, ele fornece informações para conhecer o Brasil e, consequentemente, garantir uma boa administração, pelo menos na teoria. Como que você vai administrar algo que você não conhece? Então o IBGE precisa, né, apresentar dados matemáticos, entender o Brasil do ponto de vista econômico, cultural, né, social, para melhor administrar. Quanto de escola a gente precisa construir? Quantos hospitais, quantos leitos nós precisamos? Cara, qual vai ser a necessidade de sustento alimentar? Qual é a tendência, né, na população? O Brasil está envelhecendo? O Brasil está se tornando um país jovem, né? Qual é a lógica do crescimento demográfico no Brasil? Isso é importantíssimo para administrar. Legal? Isso é extremamente importante, né? Olha a relação que nós temos hoje, certo? Será que a gente vai ter hospital para atender todo mundo? Certo? A gente vai ter leitos para todo mundo? Alguns estados, né, têm aparatos mais complexos, né, maior número de equipamentos hospitalares do que outros. Quem vai apresentar isso é o IBGE, certo? Então, esse é um ponto-chave, tá bom? Então, coloquei para vocês que, além de você conhecer a divisão do IBGE, que tem como critério utilizado os aspectos políticos e administrativos, você entender quais são as 5 grandes regiões, né, políticas administrativas do Brasil, as 5 macro-regiões políticas administrativas, é importante você perceber isso aqui, ó, que essa divisão obedece os limites dos estados, tá legal? É importante você perceber que, ó, é muito utilizada para critérios estatísticos, bacana, como por exemplo, nascimentos, mortes, né, produção.
primária, produção no campo, produção industrial, né, desenvolvimento tecnológico, presença de infraestrutura como escolas, universidades, hospitais. Bacana? Então, nós temos aqui a nossa querida regionalização do IBGE, aquela que é mais usada, tá bom? No próximo vídeo, para não ficar longo, eu vou apresentando as outras regionalizações para vocês, tá bom? Por hora aqui. Beijão, até daqui a pouco.